Já até botei 3-1 no placar, cara. Não impedimento. Agora vamos ver a sequência do lance. Na arrancada não tava. Tocou pra trás, esquece. Gol dos caras. Ah, meu irmão, aí esquece, né? Tomar 3 gols do Juventude, realmente. E aí, faz o quê? Faz o quê? Tomando 3 gols do Juventude. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz agora? Que vergonha, cara. 18º colocado, passeia em São Januário. Que vergonha, cara. Realmente, chega um momento em que você tem que avaliar. O que está acontecendo com o time do Vasco é uma vergonha. O time virou uma zona, uma casa da mãe Joana. Tá uma zona o time do Vasco. Uma verdadeira bagunça. Uma exposição do time. E o passeio é natural. E estão passando na nossa cara, assim. E vai embora. Uma vergonha o que acontece em São Januário. Vamos até 51, apto dá 6 minutos de acréscimo. Mas, amigos, eu até preferi que terminasse logo o jogo. Ô, Mauriti, eu quero entender que você está sendo irônico. Porque com essa bolinha, a gente não passa do Fluminense, que não tá jogando porra nenhuma. Mas o Vasco tá ridículo. Ridículo. Pega os 3 jogos. São Paulo, Botafogo e agora Juventude. Se não tomar o 4º gol, hein? Juventude tem a bola dominada. Marcelo Hermes, se não tomar o 4º gol. Cara, não se faz isso, cara. Não se faz isso com o torcedor do Vasco, na boa. Eu acho que já deu. Eu acho que já deu. Ele não vai ser mandado embora, o Diniz. O Diniz só sai se ele quiser, tá? Ele só sai se ele quiser. Porque o presidente adora ele. Ele tá jogando... O Vasco tá jogando muito mal. Ah, mas são 3 jogos apenas. 3 jogos que ele não encontra solução. Ele não encontra solução. E as opções que ele coloca em campo são de chorar. Olha o Matheus França, cara. Porra, o Matheus França, cara, é um arremedo. Vamos ser eliminados no primeiro jogo. A gente vai jogar mal, cara. Do jeito que tá, já deu de enganar o torcedor. Tô comemorando os 42 até agora. Que vem a Sul-Americana. Não, uma vergonha, o Roberto Soares. A atuação do Vasco é uma vergonha. E ela tem que ir pra conta do Diniz também. Também. A gente vai falar muito sobre isso depois no pós-jogo, mas é uma vergonha que eu tô vendo em São Januário. Uma vergonha total. Matheus França, arrasta a bola, consegue passar na força. Cruzamento, bateu no Marcelo Hermes. É ridículo, cara. Ridículo, cara, isso, na boa. É ridículo isso com o torcedor, cara. Vamos lá, o Jandrei tá com a bola dominada, já tem 8 segundos. Aí ele só começa a contar depois que ele levanta. Eu ia falar um negócio, mas deixa pra lá. Lançamento pro campo de ataque, Gabriel Talhari contra 3 do Vasco. Ele briga, disputa. Melhor pro Barros. Tá jogando com Robert Renan. Coutinho. Abre o jogo na canhota pro Puma. Azevedo, é muita loucura minha ter medo da zona? Lolo, isso aí não... Esquece, isso aí não passa na minha cabeça. Agora, o que eu tô vendo é uma piada e de mau gosto, sem graça. GB, sai da área, tenta o drible. Toca de lado no Robert Renan. Trabalha de volta com o GB. Inverte jogo, acha o Matheus França, dominou no peito. Trouxe pra canhota, se atirou. Que ridículo, cara. Essa imagem é a imagem do Matheus França no Vasco. Essa é a imagem do Matheus França no Vasco. Um drible ridículo e uma queda em campo. É isso, cara. Tem alguns jogadores que não podem. Pro ano que vem não tem como ficar, cara, na boa. Quem mandou aceitar dinheiro da Leila? Depois que perdemos pro Azedou? Não. Everywhere, anywhere.
Foi praga do rei, pode ter sido praga do rei. Cara, mas na boa, não foi questão depois do jogo do Palmeiras. A gente venceu 4 seguidas depois do jogo do Palmeiras. Não tem nada a ver, entendeu? Agora, irmão, tem muita coisa que a gente tem que explicar. Como é que esse elenco perde pro Juventude por 3-1 em casa? Então aquele 2-0 lá em Caxias do Sul, que o Diniz diz, não, porra, a gente não soube aproveitar os 6-0 depois do Santos. Claro que não. Claro que não. Não jogou porra nenhuma lá. Raif, padre, não é possível que não tenha acontecido nada internamente para cair de rendimento do dia para noite. Tá visível. Acho que ele perdeu o grupo. Cara, teoricamente não aconteceu nada, Raif. Que eu saiba, nada. Eu acho que ele se perdeu nas convicções dele. Matheus França não tem culpa. A culpa é do Pardal do Diniz. Mas ele hoje entrou na função dele, tá? Termina o jogo. Termina o jogo. 3 pro Juventude, 1 pro Vasco. É isso mesmo que você tá vendo, torcedor. 3 pro Juventude, 1 pro Vasco. E aí, eu já vou lançar uma pesquisa aqui de cara pra você, torcedor, porque eu acho que vale a discussão agora. Até o jogo passado eu não entendia, não, por 2 jogos e tal. Foda o Diniz apenas com uma nota, sempre substitui as mesmas peças. É verdade, da mesma forma. Cadê o Estrela, os outros da base, tentar jogar. A França vai demorar. 9 não consegue jogar e com ninguém no meio além do Barros. É verdade, Gustavo. Tô com você também, muito obrigado. Cara, terra arrasada. É isso. É terra arrasada. Uma vergonha a nossa atuação. Uma vergonha. E aí eu quero lançar uma enquete para você. Você demitiria o Diniz hoje? Sim ou não? Vamos lá. Cobrança ao Diniz não vai acontecer. Ponto 1. Ponto 1. Aumenta aí, Luiz. São 8 gols em 3 jogos. Quase 3 gols por partida. Então, assim, será, torcedor, que vai ter cobrança interna? Ao Diniz, duvido. Ao Diniz, duvido. Agora, o que está acontecendo com o time do Vasco? Que desandou, mas desandou bonito. O time, exatamente, Rogério, o time sobe, a la louca, os nossos zagueiros viram laterais, os nossos laterais, eles abrem cada vez mais para ampliar o campo. E o corredor central? Por onde se deu o gol do Juventude, o terceiro gol? Cara, é isso, cara, é impressionante. É devastador, cara. É absurdo isso. Jogador de 1 milhão entregando pouco. E só no futebol, Guilherme Muniz, que é aceito isso, cara. Que o cara ganha um monte, erre pra cacete e foda-se. E foda-se. Porque o futebol permite isso. O cara errou? Não, errou. Porra, não pode ter essa bola tão pequena. Então, assim, mas vamos lá. Vamos buscar soluções. Ô Marco Freire, os jogadores também são culpados. E eu não eximo os jogadores de culpa, não. Agora, o Alexandre acha que quem fala em demitir o Diniz termina a briga. Eu não demitiria o Diniz. Vamos lá, ponto 1. Eu tô botando pra galera opinar. Mas que ele tem que ser cobrado? Sim, tem. Tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Porque o que o time está apresentando nos últimos 3 jogos, esquece. Não pode. 3 jogos, o Vasco levou 3 passeios. Como é que faz para reagir? Quem organiza a bagunça? Quem é que monta a bagunça? Quem é que coloca o time em campo dessa forma? Não acho, o Coutinho não tem nenhuma participação negativa nesse jogo. Nem nesse, nem nos outros. Não, o líder, faltam 5 jogos para acabar o campeonato. E uma semifinal ali na frente. Não tem nem quem coloque, esquece. Agora, por que insistir no esquema com 3 atacantes que não tem dado certo nos últimos jogos? Por que insistir com o meio de campo escancarado como ele tem feito nos últimos jogos? Por quê? Pra que escancarar o Vasco?
O Edmilson fala assim, pô, o Luxemburgo fez muito mais com pouco, que era o Ribamar, o atacante. Porra! É sério que o Matheus França era a primeira substituição a ser feita na volta pro segundo tempo? O Tietê, depois o Matheus França? Sério que essas eram as substituições? Por que não ajusta o meio-campo? Dá mais consistência? Porra! Assim, cara, eu vejo um Vasco absurdamente escancarado nos últimos 3 jogos. E por quê? Pra mostrar o quê? Provar o quê? Não tem o que provar, cara. O Vasco vinha numa arrancada do segundo turno que tá jogando pra baixo tudo agora. Tudo tá sendo jogado no lixo. E a culpa é de quem? É minha? Sua? Não. É do Fernando Diniz. É dos jogadores que entram em campo. A culpa é deles, cara. Como é que pode perder 3 jogos da forma que tá perdendo? Perdeu pro São Paulo, tomou um vareio. Perdeu no segundo tempo, principalmente. Primeiro tempo fez um jogo de igual para igual, uma falha individual do Paulo Henrique e gol dos caras. Segundo tempo veio, aí o Vasco se escancarou, vamos pro São Paulo, opa, vou passear aqui em São Januário. Território hostil? Porra nenhuma, eu vou atravessar São Januário. E foi. Jogo do Botafogo é brincadeira, né? Jogo do Botafogo eu nem vou falar. Jogo do Botafogo, o Vasco nem a cor da bola sabe qual era. O time não jogou porra nenhuma contra o Botafogo. Porra nenhuma contra o Botafogo. Tomou um passeio, um vareio. Então, assim, veio o jogo do Juventude. Falei, porra, beleza. 2 jogos terríveis, não vamos fazer o terceiro. Porra! Você faz 30 minutos bons. Faz um gol. E depois? Aí ele vai pra coletiva, vai dizer assim, não, o time psicologicamente, como diz o Joker aqui, sentiu o gol. Ah, porra, peraí, Diniz. Não pode o time sentir o gol dentro de casa, com o torcedor apoiando. Com o torcedor apoiando, empurrando a equipe. Não pode sentir o gol. Desculpa. Léo Jardim é experiente, Paulo Henrique é experiente, Cuesta é experiente, Piton já é experiente também. Porra, Hugo Moura é rodado pra cacete. Como é que o time sente? Coutinho. Ah, pode sentir o Ryan, que tem 19 anos. Ah, não pode, cara, sentir o time. O Vasco não tem um padrão com o Diniz, infelizmente não consegue competir, não tira o erro do jogador, parece que escolhem os jogos pra jogar. Isso é inadmissível, né? PH, convocação foi pra cabeça. Rogério Carvalho, me desculpe, mas Verratti e Matheus são 2 a menos. Mas, ô Rogério, como é que você não vai colocar o Verratti em campo, precisando fazer gol? Agora me diga, qual foi a chance que o Verratti teve, gente? Cara, me diga. Valeu, Marco. Grande abraço pra você. Me diz a chance que você bota o Verratti em campo. Aí você tem que fazer o quê? Cruzar pro cara. Não. Pô, nós vimos uma sequência de 4 jogos vencendo, direto. Aí você pega 3 em casa, né? Pô, o que você espera? Agora a gente vai engrenar. Porra nenhuma, 3 porradas. Jogando assim, dá até medo. Não, Rafael, eu de novo insisto, o rebaixamento esquece, isso aí não entra em questão mesmo. Agora, o Diniz precisa ser cobrado por alguém, e quem tem que cobrar não vai cobrar o Diniz. Lamentavelmente, não vai cobrar o Diniz, tá? Vamos colocar a coletiva assim. Lamentavelmente, não vai cobrar o Diniz, porque entende que tudo que está acontecendo faz parte da oscilação. Eu não acho. Eu acho que oscilar faz parte, mas não dessa forma. Oscilar dessa forma não existe. O Vasco jogar 9 pontos no lixo. 3 rodadas que o Vasco jogou no lixo. O Vasco jogou no lixo os 3 pontos. Os 9 pontos. Os 3 jogos. Porra, não pode. Pô, e isso aqui é desanimador, né, Bruno? Porque você tem tempo pra treinar e acontece isso. Aí, Bruno, desculpa, não pode. Concordo, PH depois da seleção parece que não foi bem. Talvez uma coincidência só. Talvez uma coincidência, não dá pra dizer. Pô. O PH é um jogador convocável, sim, um jogador de seleção brasileira, foi bem na seleção, mas
jogou bem contra o São Paulo, nota 7. Porém, falhou decisivamente no lance do pênalti. Fábio, por isso mesmo, ele não se mexe, não se movimenta. Então, mas vamos lá, Rogério, eu entendo a tua visão, mas aponta pra mim quem no elenco do Vasco... O elenco do Vasco é esse, não adianta. O elenco até o final do ano é esse, tá? Quem no elenco do Vasco ou no banco poderia entrar pro segundo tempo e mudar o nosso panorama? Quem poderia? Não tinha. Não tinha quem. Infelizmente, não tinha quem. Infelizmente. Então, assim, se a gente se apegar aos números, porra, sensacional, 70% posse de bola, 10 finalizações, 3 no alvo. Os caras tiveram 10, 6 foram no alvo. É sério mesmo? Que o Vasco, 10º colocado, pode tomar um passeio, um vareio em casa do Juventude? Não pode. Infelizmente, no banco, a gente não tinha boas opções para buscar isso. Vou passar o problema. Diz aqui o Rafael Marques. Coutinho achou que era titular e rachou o grupo. O grupo está com o Coutinho? Não. Até porque, Rafa, os dois são muito amigos. Então não existe, não é aquela coisa que era do Romário e do Edmundo. Não tem isso. Vai na minha que isso aí não tem nada a ver, tá? Agora, tomou 3 do Botafogo, 3 do Juventude, 2 do São Paulo. A defesa, que era um ponto forte, passou a falhar individualmente. Paulo Henrique, Cuesta, Léo Jardim. Porra, como é que pode, cara, uma defesa que vinha tão sólida, cair tanto? Como é que pode? André Nesrala, quando o Diniz entrou, a expectativa era que não caíssemos. Isso se cumpriu. Não dá para cobrar do Verratti, porque não é a característica dele. E principalmente se o time não joga em função dele. Quantos cruzamentos foram na direção do Verratti? Falhas individuais, diz o que o Roberto Silva. 2 gols bobos. Diniz monta o time. Agora, se os jogadores não rendem... Perfeito, Roberto. Porém, cabe ao Diniz trocar. E aí as trocas dele, e eu digo isso já há muito tempo, ele lê mal o jogo. A bola rolando do Diniz é muito ruim. Ele lê mal a partida. E aí ele vai na bola de segurança, naquelas substituições que ele já sabe, que ele testou no treinamento. E assim, no treino o cara foi muito bem. Desculpa, o treino é entre nós. Porra, o time reserva do Vasco, vamos lá, o time reserva do Vasco compete contra quem no Campeonato Brasileiro? É contra esse time que é treinado, o Vasco. O Vasco treina entre eles. Porra, se o cara vai bem contra o reserva, isso não é parâmetro. Claro que o cara ir bem, o credencia para entrar em campo. Agora, na boa, sincero e honestamente, a gente olhando para o que está acontecendo, não dá pra gente entender algumas substituições, principalmente aquelas que nos expõem, que nos deixam realmente com a bunda na janela, com o time escancarado. Isso que não dá pra acontecer e não dá pra entender. E não dá pra aceitar. Obrigado, Vanderlei Lins. Pô, não botou nenhum comentário. Pô, o que faz, por exemplo, o Matheus França sempre entrar nos jogos? O que faz, pô, merecer o Matheus França pra entrar nos jogos? Eu não sei. Eu não lembro. Pode ser que eu esteja equivocado, um pouco exigente, e sou, porque eu cresci vendo um grande Vasco, do qual fazia parte Pedrinho e também o Felipe, mas eu não consigo lembrar de um jogo, não tô sendo exigente não, tá? Que o Matheus França tem entrado e falou assim, porra, ele entrou muito bem. Não vou dizer que destruiu o jogo, mas, cara, se ele foi decisivo, não tem, cara. Não pode. Eu não concordo também, Sueli. Coutinho, cara, porra, brincadeira, não entra em discussão. Agora, isso aí, Carlos Henrique, é o treinador. Os nossos zagueiros virarem laterais ou barra pontas, porra, não é no desespero, é sempre. Então, assim, eu não vi em nenhum jogo, Aníbal José e amigos, o Matheus França, por exemplo, entrando bem. Ele entrou, pra mim, em todos os jogos mal. Mas o Diniz, quantas vezes vocês já ouviram ele elogiar o Matheus França? Eu não vi. Eu não vi ele entrar bem. Pode ser que eu dei azar.
Eu faço todos os jogos do Vasco. E o que eu não fiz, eu vi. O que eu não fiz, eu vi, que foi do Bragantino. Então, assim, e ele trazer Coutinho pra volante, cara, isso é manjado do Diniz. Será que ninguém fala, porra, Diniz, vamos lá, cara, na boa. Você fazia isso no Fluminense. Todo mundo via, agora você faz no Vasco. Não dá. O adversário já conhece. Ele é mais treinador do que técnico. Ele melhora os jogadores individualmente, mas não espere dele uma visão tática eficiente. Não é a dele. Avalia de forma bem interessante o Christian. O Matheus, que está sem ritmo, assim como o Thiago Mendes, eles não podem entrar para ser solução. Paulinho, não pode. Se o cara está sem ritmo, ele não pode entrar para dar solução. Porque não vai voltar a dar solução. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. Vasco que perdeu pro Juventude dentro de São Januário, aumentando a pressão no Fernando Diniz. Deixa sua opinião, seu comentário. Você trocaria o técnico do Vasco ou não? Deixa aí o seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço. Vamos Vasco!